Aquí presentaría moito mellor Sergio Lago, que foi o contacto, pero do que se trata de ver un modelo portugués tamén, porque Portugal é esa realidade que temos tan cercana e ao mesmo tempo tan lonxe, porque non hai coñecemento de moitas veces de como traballan os veciños e as veciñas portuguesas, estando a veces quedándonos máis fácil ir a traballar a Portugal ou máis cerca que poder facelo a Ribadeo ou outros lugares que están dentro do propio país. Entonces nos parece interesantísimo sempre coñecer experiencias portuguesas, teñen moitísimo que contarnos. Despois de comer vamos a ter un ratiño máis para que Claudia nos explique como fixeron. Non sei se antes en Guimarães tamén e ora en Braga. En Guimarães tamén estuvestes? Moi ben, despois farei unha pregunta sobre Guimarães. E, bueno, xa con todos vós, Claudia Leite, de Braga 27. Bom dia. É um prazer estar aqui em primeiro lugar. Eu vou tentar ser breve e usar só o tempo que tenho. Às vezes eu disperso um bocadinho, por favor, chama-me a atenção. Eu queria só começar por explicar um pouco o processo da Capital Europeia da Cultura. Não sei se todas as pessoas têm um profundo conhecimento disto. Isto é uma iniciativa que nasceu em Atenas em 1985, pela mão da ministra Melina Mercouri, e na altura era sobretudo voltado para uma celebração das artes, e o processo evoluiu bastante desde a sua criação até aquilo que é hoje em dia. Com a criação não era uma capital europeia da cultura, eram cidades europeias da cultura, é assim que se designava, e elas eram atribuídas por ordem alfabética dos países. Entretanto, isto evoluiu ao longo dos anos. Aquilo que era a capital da cultura em Lisboa, depois no Porto e em Guimarães, em Portugal, que foram vários anos que as separaram, é completamente diferente do processo que nós temos hoje em dia. Hoje em dia já não se procura apenas com a capital da cultura uma celebração das artes, mas procura-se sim desenvolver um projeto de transformação da cidade, onde a cultura é o seu principal motor estratégico. E é também uma oportunidade para a regeneração das cidades, para elevar o seu perfil internacional, sobretudo também a questão de identidade e trabalhar esse reforço da identidade e do orgulho das comunidades, para provocar uma nova vida cultural nas cidades. Obviamente que há aqui um impacto no turismo, mas esse não é sequer o principal objetivo destes projetos. Hoje em dia também estamos perante um processo concorrencial que não existia nos projetos de candidatura à Capital Europeia da Cultura anteriormente desenvolvidos, e este processo obriga também a um conjunto de critérios de seleção que, a meu ver, traduzem muito bem aquilo que se pretende e aquilo que é transformador agora numa Capital Europeia da Cultura. Eu deixei estar os títulos em inglês, que é no fundo aquilo que o júri obriga, mas depois tem a sua explicação. Mas no fundo aquilo que eu queria dizer é que hoje em dia uma Capital Europeia da Cultura é sobretudo um projeto a longo prazo e obriga a que as cidades que o desenvolvem tenham uma estratégia a longo prazo para a cultura na sua cidade e para a intervenção estratégica na área cultural. E isto é fantástico se pensarmos que neste momento em Portugal nós tivemos 12 cidades a desenvolver uma candidatura para a Capital Europeia da Cultura, e se implicou que essas 12 cidades, muitas pela primeira vez, tivessem a pensar a cultura a longo prazo e desenvolvessem uma estratégia cultural há 10 anos. E tudo isso, para mim, foi um processo absolutamente transformador, seja qual for o resultado e a cidade que vai ser designada em Portugal. Todo este processo que nós passamos e que estamos a passar será com certeza transformador dessas cidades, irá deixar as suas raízes, e também todo o processo de preparação, que irei falar aqui um bocadinho sobre o que é que se passou em Braga, com certeza trará um impulso de mudança que será difícil de travar, seja qual for o resultado obtido. Pretende-se também que estes projetos sejam projetos desafiadores ao nível da programação artística e cultural, se saia daquilo que é habitualmente desenvolvido, e que se pense o projeto cultural e artístico como um projeto identitário da cidade, mas que liga a cidade à Europa e àquilo que são as principais questões societais. Esta dimensão europeia é uma dimensão que tem que estar bastante marcada no programa,
e que também potencia aquilo que é o trabalho das comunidades locais, não só a sua visibilidade a nível internacional, mas também o trabalho de cooperação e de construção em conjunto com os parceiros europeus, mas não só, também de dimensão internacional. Um dos outros critérios que é valorizado na Capital Europeia da Cultura e que eu acho que é profundamente, que é bastante importante também neste processo de preparação, tem a ver com o envolvimento da comunidade. E que é fundamental para a avaliação destes projetos e é fundamental para a sua construção. Não existe Capital Europeia da Cultura se ela não for partilhada com os cidadãos, se ela não for construída através de um processo altamente participativo, onde as comunidades artísticas, mas não só, os políticos, a comunidade ligada também à arquitetura, ao comércio, e o cidadão comum, todos têm que estar envolvidos no desenvolvimento do projeto. Ele tem que fazer sentido para esta cidade e não é só estar envolvidos, como se falou há pouco, numa perspectiva de consulta e de fruição e de vestirem a camisola e acharem que de facto é transformador para a cidade. Não, é também um envolvimento de construção do projeto. É um envolvimento enquanto parceiros ativos, é um envolvimento da comunidade enquanto ator naquilo que é o processo da capital e naquilo que é o seu programa e as suas atividades que serão desenvolvidas no futuro. E isso também terá que se refletir, obviamente, no modelo de gestão e na capacidade depois de desenvolver e de ser um projeto que tenha um legado e que deixe esse legado. Uma outra alteração face às últimas capitais e que eu acho que também é completamente, um elemento completamente distintivo é que atualmente um processo de Capital Europeia da Cultura não é um projeto para um ano, não é um projeto para o ano da Capital Europeia da Cultura. É um projeto que começa, se agora Braga for designada, mas para qualquer outra cidade, no ano posterior, em 23, desenvolve-se até 27 e pretende-se que tenha lastro nos anos seguintes. E esse pensamento estratégico a longo prazo está profundamente interligado com tudo aquilo que acabei de referir, da forma como ele deve ser conduzido, como ele deve ser pensado e do impacto que se pretende que tenha na cidade. Nós estamos mais próximos de 2027, de facto já demos grandes passos no processo. Este foi a candidatura à Capital Europeia da Cultura foi lançada em outubro de em novembro, na verdade, 2020, pelo Ministério da Cultura português, que é o órgão responsável a nível nacional por lançar este concurso. Nós tivemos cerca de um ano para preparar a candidatura, oficialmente, já falarei sobre isso. As candidaturas foram entregues em novembro de 2021 e no início deste ano, em março, um bocado, poderia ter sido mais cedo, mas um bocado por causa de todas as questões políticas e das eleições que ocorreram no início do ano, nós tivemos uma apresentação ao júri internacional em março deste ano e das 12 cidades candidatas, 4 foram selecionadas para passar à segunda fase do processo de candidatura: Braga, Évora, Aveiro e Ponta Delgada. Neste momento estamos a trabalhar saíram esta semana as conclusões do júri, eles apresentam o relatório da avaliação de todas as candidaturas e nós estamos a trabalhar na preparação do dossiê final de candidatura, que tem que ser entregue até outubro e possivelmente até em dezembro deste ano se saberá qual será a cidade candidata que terá o título. Mas, na verdade, e apesar de ser lançado em 2020, nós estamos a trabalhar nesta candidatura há já 4 anos. Começamos a trabalhar em 2018, exatamente com o desenvolvimento da Estratégia Cultural Braga Cultura 2030, uma estratégia de desenvolvimento cultural há 10 anos, que não só, apesar de ser obrigatória quase para a apresentação da candidatura, nós fizemos também porque acreditávamos, e já estávamos a trabalhar nisso, porque acreditávamos que era absolutamente essencial para a cidade. Braga não tinha uma estratégia cultural, não tinha um pensamento estratégico por trás daquilo que eram as atividades desenvolvidas, nomeadamente a nível do município. Portanto, isto foi um processo completamente novo para a autarquia e, neste momento, tudo aquilo que são
as ações do município, nomeadamente do Polo da Cultura, e também muito aquilo que acaba por ser a atividade dos agentes culturais da cidade, têm um documento orientador sobre o qual trabalham, e um documento que foi construído em conjunto com esses agentes. Durante o processo de preparação da candidatura, nós desenvolvemos vários momentos de auscultação, falamos diretamente com vários agentes, fizemos imensas entrevistas, tivemos workshops, tivemos momentos de trabalho com a comunidade. Nós envolvemos mais de 3.000 pessoas diretamente na preparação do projeto, desde os agentes culturais, como disse há pouco, ao cidadão comum. Tivemos muitos momentos de auscultação e de trabalho com as comunidades e também com a comunidade escolar. Procuramos levar também tudo aquilo que era o desenvolvimento do processo à sociedade civil e desenvolvendo o pensamento que ia sendo criado ao longo do trabalho de uma primeira fase da estratégia e depois da candidatura, com sessões de apresentação pública, com momentos de debate, com momentos também de recolha de contributos. No âmbito da capital desenvolvemos 8 edições de um jornal em que íamos colocando questões à população e introduzindo aquilo que eram as diferentes áreas temáticas. Cada vez que distribuímos o jornal tínhamos um programa de rádio, tínhamos sessões abertas de discussão. E na verdade o jornal foi também uma forma mais analógica de chegar a outra população, e devo dizer que esta distribuição de jornal foi sempre feita pela nossa equipa, em espaços como aqui, este é um mercado municipal, e eram sempre momentos que nós usávamos para falar com a população, para discutir os projetos, para discutir aquilo que íamos desenvolvendo. Fizemos várias sessões de trabalho com comunidades da cidade. Que depois, a última delas resultou também num espetáculo que foi apresentado no Teatro Circo, que é um dos principais equipamentos culturais da cidade, e que juntamos diferentes comunidades de diferente proveniência étnica e não só, e religiosa, mas são comunidades estrangeiras representativas das diferentes populações da cidade, que se juntaram pela primeira vez, que dialogaram pela primeira vez na construção deste projeto. No início nós tínhamos várias sessões de trabalho em alguns dos espaços do município, mas tivemos que ir aos cabeleireiros, aos sítios onde se reúnem as comunidades para às vezes até momentos de celebração, para conseguirmos chegar a elas e depois para as trazer em conjunto, e no fim acabamos por ter uma reflexão partilhada que resultou neste espetáculo, mas que resultou também num conjunto de propostas e iniciativas da programação cultural. Abrimos uma convocatória aberta para os projetos que fazem parte do nosso dossiê e que não esgotam, no fundo, o projeto da Capital Europeia da Cultura. Neste momento, aquilo que é o nosso dossiê de candidatura, que está disponível no nosso site, tem cerca de 50 projetos. Nós vamos neste momento desenvolvê-los mais, e aquilo que será a proposta final nunca será uma proposta fechada, obviamente, não só porque queremos ter esta abertura de trabalho com a população, mas também porque, como todos sabemos, feliz ou infelizmente, a nossa realidade muda todos os dias, e nós temos também que perceber se o programa terá que se adaptar àquilo que é a construção de um projeto futuro, porque o que nós queremos, sobretudo, é que ele seja pensado de forma a responder ao objetivo e ao modelo de cidade que nós queremos, não é? Nesta convocatória, devo dizer que tivemos cerca de 116 projetos apresentados, nos quais 40 foram selecionados e eram os projetos que isto não foi uma questão quase de tutoria ou de sobranceria perante aquilo que foi apresentado, mas alguns de facto eram só ideias que não tinham propriamente uma consistência para serem desenvolvidos. Mas esses 40 projetos foram trabalhados com essas comunidades e estão neste momento, fazem parte do dossiê de candidatura. Paralelamente, a estratégia cultural que vos falei desde o início já está a ser implementada desde o ano 2000, ela foi aprovada em outubro do ano 2000 e tem alguns dos pontos cruzam-se muito com aquilo que é o programa da Capital Europeia da Cultura. Uma das questões fundamentais é a capacitação do setor cultural e criativo, e neste momento o município já tem um programa de formação específico para estes setores.
assim como foram desenvolvidas algumas iniciativas paralelas, como a questão da edição fonográfica para os intérpretes de música contemporânea, que foi uma das ações desenvolvidas pelo município no contexto da pandemia, por forma a apoiar o setor cultural e artístico numa altura em que a sua apresentação pública estava bastante condicionada. O nosso tema da candidatura é o tempo para a contemplação e está muito interligado com aquilo que é também a história da cidade de Braga, mas com aquilo que nós entendemos que é uma urgência hoje em dia. Há uma profunda desconexão das pessoas neste momento com a sua comunidade, com a sua relação com a cidade, com os outros, consigo próprios até, e com o ambiente. Então percebemos que há uma necessidade de parar, de refletir, de termos espaço para pensar sobre todas estas desconexões, de criarmos comunidades que promovem este trabalho cultural e que são eles efetivamente atores ativos, de promover a democracia, a cidadania, a participação ativa também através da cultura e de promover, de certa forma, esta reflexão também através de um processo, eu diria, quase de espiritualidade, de tempo para esta reflexão interna e para a produção de conhecimento e que, obviamente, nós brincamos aqui com o Contemplar Action, que é ou contemplação, que é termos primeiro um tempo de reflexão para depois, obviamente, agirmos em consonância com aquilo que pensamos. E estruturamos o programa em 4 áreas de ação. Um primeiro, que é o tempo da empatia, e é sobretudo dedicado à inclusão social e à revitalização do espírito de comunidade e de vizinhança. Um tempo de deambulação, que é dedicado à reconexão com o nosso corpo, com o meio ambiente e também com os caminhos que nos levam à Europa. Um tempo de despertar, que é associado ao pensamento, onde se é dedicado a uma reflexão sobre aquilo que são as principais questões contemporâneas e onde há um grande enfoque também na comunidade escolar. E um tempo de criação, onde capacitamos o setor cultural e criativo, onde promovemos a construção daquilo que são as infraestruturas, não só em termos infraestruturais, mas também em termos, se calhar, de skills, para que haja uma comunidade artística na cidade e na região, porque, de facto, apesar de ser um projeto de cidade, é um projeto que se estende a toda a região norte, necessárias para que esta comunidade floresça e também para que a cultura seja incluída naquilo que é o dia-a-dia, o cotidiano dos seus cidadãos. Eu não vou falar sobre os projetos todos em detalhe, deixo-vos depois aqui um link e podem consultar e poderemos falar também na sessão da tarde. Neste momento, nós tivemos uma preocupação também muito grande em que o projeto fosse bastante abrangente. E, portanto, começamos desde logo a trabalhar as questões de parcerias. Nós temos mais de 100 parceiros a nível local, até, obviamente, como resultado natural deste processo altamente participado que foi desenvolvido no projeto da Capital Europeia da Cultura, mas também temos cerca de 100 parceiros a nível nacional e mais de 200 parceiros a nível internacional e europeu. Não só europeus, mas outras dimensões. E esta preocupação foi uma preocupação desde o início na construção dos projetos. Quase todos os projetos têm esta dimensão local, nacional e internacional na sua construção, na sua gênese, na partilha de conhecimento, porque entendemos que também esta coprodução é que traz riqueza também ao projeto, esta criação destas ligações a nível local, nacional e europeu. E quando eu digo a nível local é porque muitos, antes da preparação deste projeto e antes do desenvolvimento da estratégia, Braga tinha passado por um outro processo de candidatura à cidade criativa da Unesco, no âmbito das Mídia Artes, e na construção dessa candidatura percebemos que muitos dos agentes com que trabalhamos na altura nem sequer falavam uns com os outros, não se conheciam, não dialogavam, não partilhavam práticas e não tinham processos em comum. E muitos projetos nasceram deste primeiro
deste primeiro processo de candidatura, e não só de cruzamento entre os artistas, mas, por exemplo, e entre as comunidades que trabalham mais a área cultural, mas com cruzamento com as universidades, cruzamento com os institutos de investigação, cruzamento com as empresas, e isto refletiu-se muito agora no projeto da candidatura. Entendemos que era fundamental para a construção do mesmo. Como é que a Galiza está presente também no nosso projeto? Como é que nós vemos isso nesta candidatura? Quais são os desafios? Em primeiro lugar, um dos grandes legados que queremos deixar com a candidatura é a criação de uma nova agenda regional, e quando eu falo de regional é região Norte e Galiza, Norte de Portugal e Galiza, criar uma agenda regional transfronteiriça no âmbito do audiovisual e do mídia. E porquê esta área? Porque temos, por um lado, Braga é cidade criativa no âmbito das mídia artes, mas Guimarães, que foi a anterior capital europeia da cultura, trabalhou imensa área do cinema. Há no região norte de Portugal, muitas cidades que trabalham animação, muitas cidades que trabalham projetos de produção audiovisual, e temos esta ligação à Galiza, não é? E ao cluster audiovisual da Galiza, que nos parece que é fundamental para criarmos aqui uma nova dinâmica e uma afirmação quase desta região, nesta área que está a trabalhar de forma integrada. E pensamos que seria uma forma de unir o legado de projetos anteriores àquilo que estamos a fazer atualmente e que também é transversal às duas regiões. Para isso, temos já alguns projetos em curso na candidatura. Um deles é o Contemplaction, que é uma plataforma associada ao cinema e audiovisual, e para a qual nós contamos já com a Agência Galega das Indústrias Criativas, com a Academia Galega de Audiovisual, com o Centro Galego de Artes e Imagens e a Filmoteca da Galiza como parceiros. Temos também, para além desta grande área de atuação, alguns projetos mais ligados a outros setores artísticos. O ADIN está ligado àquele último templo de criação que vos falei e que visa, sobretudo, ser uma plataforma de encontro internacional e de promoção de artistas e agentes culturais das regiões periféricas europeias, e que se vai reunir em Braga a partir do ano 2024, e no ano 2027 o foco será, sobretudo, já estou quase a terminar, na região da Galiza. Temos também um projeto que chama-se o Square, que é um festival internacional de música independente, e é preciso ter em consideração que esta área, este setor, é um dos principais motores de muitas das nossas cidades, mas muito pouco valorizado naquilo que é na produção cultural, sobretudo até de caráter mais institucional e municipal. E, portanto, aquilo que nós queremos é dar-lhe visibilidade e dar força. E, portanto, aqui também há uma forte ligação com a Galiza no desenvolvimento deste projeto. Depois temos alguns que estão associados também à questão do património edificado, mas não só, aquilo que é a tradição mais religiosa, considerando que o ano 2027 também será o ano de Xacobeo. Temos alguns projetos ligados aos caminhos de Santiago. Em um deles convidamos, por exemplo, 27 escritores de vários países europeus para percorrerem os caminhos e depois produzirem alguns textos e reflexão daquilo que foi a própria experiência, mas também queremos revisitar aquilo que são tradições mais de caráter mais religioso da cidade, de um ponto de vista completamente contemporâneo, envolvendo também as outras cidades europeias e aquelas com quem nós temos uma maior proximidade, como é o caso, por exemplo, de Santiago de Compostela. E se calhar, não sei, foi pouco tempo para muita informação. Sim, queria deixar-vos só aqui a nota que eu deixei aqui, está aqui um e-mail errado, isto é info@braga27, peço desculpa, .pt. Podem contactar-nos através daqui, através dos nossos canais. Nós estamos muito disponíveis para trabalhar com quem queira juntar-se a este projeto. Estamos muito interessados nestas colaborações. Podem consultar o nosso programa, podem falar connosco. Senão, sem o vosso apoio, sem a vossa ajuda, com certeza não conseguiríamos ter um projeto de capital tão abrangente e efetivo,
e com consequências futuras não podemos fazer sozinhos, nem dentro da própria cidade, nem fora dela. Obrigada. Muy ben. Podemos continuar agora nestes 10 minutos de descanso que vamos a ter, 10-15 minutos de descanso, podedes tamén falar con ela, e ela vai se quedar despois de comer, despois de xantar non lle podo decir, porque tu sei unha confusión que a palabra xantar, despois do almoço, non? Non, podes, agora já sei. Despois de comer temos unha horiña con ela para que se queira quedar. Ahora temos 10 minutos de descanso e despois imos ca vosa parte, que nos parece moi importante, cun obradoiro que vai a guiar en Carnalago, pero para que vos faledes tamén, porque as persoas que estades aquí tamén sodes profesionais valiosas que nos podedes aportar e ao final da mañán vai a ser un obradoiro práctico onde vos vamos a quitar información do que vos facedes. Eso é o que vamos a facer en 10-15 minutos aquí á volta, vale?